Amigo oftalmologista, você sabia que o seu resultado do laser de SLT ele pode melhorar ainda mais? Existe um segredo que eu vou contar aqui para você nesse vídeo. Meu nome é Thiago Parda Pizarro, eu sou multi-especialista em oftalmologia e vou pedir para você curtir e se inscrever no canal porque toda semana agora nós vamos publicar alguma dica e alguns vídeos muito interessantes para você se inteirar mais sobre diversos temas da oftalmologia. O laser de SLT, que é realizado no trabeculado do nosso paciente, primeiro, você precisa saber que precisa enxergar bem o trabeculado e ele precisa ter um mínimo de pigmentos ali para que o laser pegue da maneira ideal, com uma energia ideal e que você faça aquelas bolhas de champanhe que você já sabe que faz esse laser. No entanto, muitos dos nossos pacientes não têm às vezes o melhor resultado possível, tirando uma quantidade de colírios satisfatória ou até mesmo diminuindo a pressão a um nível satisfatório. Bom, uma das dicas que eu sempre falo nos meus cursos para os meus pacientes e que é muito importante é que eu gosto de diminuir ou retirar os colírios antes de fazer o procedimento. Eu faço aquele processo famoso chamado washout, que nós tiramos o colírio por um período e depois nós podemos avaliar após o SLT qual colírio que nós iremos usar. O principal colírio que eu gosto de tirar são os análogos de prostaglandina, porque eles já vão causar um processo inflamatório ali no olho, o qual diminui sim a eficácia do SLT no longo prazo, ou até mesmo no curto prazo, que é aquele período que você imaginaria que o paciente ficaria ainda melhor. Falando desse assunto de retirar o colírio, é muito importante, a primeira coisa, você analisar o tamanho da escavação e se o paciente já tem alguma perda de campo visual importante ou não. Se esse paciente já tem uma escavação 0,9 total, uma perda de campo visual, isso significa que ele já tem um glaucoma que eu considero terminal, no sentido de que ele deve ter um cuidado maior. Nos pacientes que não têm essa escavação total 0,8, 0,7, 0,6, mas que ainda têm um controle da pressão com esses colírios, sim, esses pacientes são mais eletivos para que nós possamos tirar esse colírio dele e aí sim fazer o SLT. Então, nesse segundo tipo de paciente que nós temos uma escavação menor, sem lesão ainda de campo visual, esses sim são os pacientes que nós temos uma condição melhor para retirar o colírio com mais segurança. Então, eu retiro esse colírio do paciente, nesse caso, que eu vou passar para vocês, é um paciente que usava 3 colírios, ele usava malhato timolol, tartarato de brimonidina e a bimatoprosta. Então eu retirei os colírios por 10 dias, medimos a pressão desse paciente no pós, sem os colírios, estava em torno de 22, 24, mais ou menos isso as medidas que nós fomos fazendo durante aquela semana. Eu gosto de fazer a medida pelo menos 2 vezes, quando o paciente é da região, porque às vezes vem muita gente de fora que não tem essa possibilidade, a pessoa vem na consulta, faz a primeira medida, depois ela tira o colírio e volta já no dia já para fazer o procedimento, também pode acontecer isso. Então ela voltou com uma pressão de mais ou menos 22, 24 e nós fizemos o SLT. Eu gosto de fazer o acompanhamento já no primeiro dia após o SLT, depois com uma semana. Esse paciente conseguiu baixar a pressão para 16, ela tinha uma escavação de mais ou menos 0,7 dos dois olhos e ficou muito satisfeita. Mesmo sem os colírios, ela ficou com uma pressão então de 16, 17. O que eu faço? Eu continuo sempre analisando esse paciente a cada 3 meses inicialmente, para ter um acompanhamento muito mais de perto, porque ele não vai usar nenhum tipo de colírio. Isso deixa o paciente também mais confortável e seguro com isso, porque ele está acostumado a usar o colírio e para ele acreditar que ele não está mais usando o colírio, ele tem que ver, pelo menos uma vez por mês ou cada 3 meses, medindo essa pressão e vendo se não tem nenhum problema novo, se ele não teve uma evolução do OCT, do glaucoma, se ele não teve uma evolução do campo visual. Isso é extremamente importante, você explicar para o paciente e passar essa segurança para ele. É isso aí.